feudalismo foi o sistema socioeconômico que precedeu o capitalismo na Europa Ocidental. Ele surgiu a partir da queda da parte ocidental do Império Romano, onde o vácuo de poder passou a ser ocupado pela criação de uma hierarquia feudal na qual servos ou camponeses eram protegidos pelos senhores feudais. Estes, por sua vez, deviam fidelidade a senhores mais poderosos, chegando à figura de um rei. Surgia assim uma estrutura hierárquica de proteção dos fortes em relação aos fracos, em troca de pagamentos através de moeda, alimentos, trabalho e fidelidade militar. Nela, o servo camponês recebia o direito hereditário ao uso da terra do seu senhor cultivando-a. Grande parte da população exercia exatamente essa função: o cultivo da terra visando alimentação, vestuário ou criação de ovelhas para obtenção de lã. Na Idade Média não havia um sistema complexo de leis como o dos dias atuais. As relações medievais eram governadas pelos costumes e tradições, não havendo uma autoridade que impusesse o cumprimento de leis. Existia um sistema de obrigações mútuas em toda a hierarquia feudal. A posse ou uso da terra obrigava o servo a cumprir com seus pagamentos ou trabalho ao seu senhor feudal, ao passo que este também tinha a obrigação de proteger seu servo. Claro que, como em qualquer sistema, as relações sociais medievais não eram perfeitas. Havia quebras dos costumes e as disputas eram resolvidas na corte do senhor. É evidente que um litígio entre servo e senhor era resolvido na própria corte do senhor, que muitas vezes tomava decisões favoráveis a si próprio. Mas em alguns locais, como a Inglaterra, um senhor, ainda mais poderoso, poderia impor sanções sobre seu vassalo por comportamentos que violassem os costumes em relação aos servos. Ao contrário do sistema feudal, no qual o costume é a base do comportamento social, no capitalismo, devido ao sistema legal e jurídico, com a existência de leis de caráter universalista e também dos contratos, dificilmente há relativização no cumprimento das obrigações. O surgimento dos estados-nação modernos ocorreu com o fortalecimento das obrigações e da capacidade dos nobres em fazer cumprir os deveres mútuos em uma ampla hierarquia de vassalos em uma região vasta. Esse processo ocorreu durante o período de transição do feudalismo para o capitalismo. A capacidade do senhor feudal de fazer cumprir as obrigações feudais variava de acordo com a época e o local. Era tudo muito incerto, pois o controle político estava fragmentado. As duas classes percebidas no feudalismo eram os nobres ou senhores e os servos. Os servos não eram nem são considerados escravos, pois não eram propriedade que poderia ser comprada ou vendida, nem separados do feudo ou de sua família. Ou seja, caso o senhor transferisse a posse do feudo, esse servo passaria a ser servo de um novo senhor. As relações sociais no feudo variavam muito, e apesar de o servo não ser de fato um escravo, havia muitas situações em que as obrigações eram pesadas e não havia como escapar. Não era escravo, mas também não era livre. O senhor vivia do cultivo do feudo pelo seu servo, que pagava impostos em moeda seguindo o costume local, e, como contrapartida, recebia proteção. O senhor também supervisionava e administrava a justiça de acordo com as tradições. É claro que as variações dessas relações levavam também a um cenário em que o poder econômico e político do senhor resultava em uma alta exploração do servo. A Igreja Católica teve grande importância no período medieval e possuía grande participação na economia feudal, sendo a maior proprietária de terras. Bispos e abades exerciam um papel semelhante ao de duques e condes, porém com uma diferença importante. Por fazerem parte da igreja, eles não poderiam mudar sua lealdade ou trocar de overlord, dependendo das circunstâncias, como faziam os senhores seculares, pois deviam lealdade à igreja. A importância da igreja avançava também para o ensino religioso abrangente por toda a Europa Ocidental. Dessa forma, devido à sua influência generalizada, a igreja se tornou a instituição que mais se aproximou de um governo forte e centralizado no período medieval. Havia feudos seculares e religiosos. Muitos senhores poderiam ser vassalos de senhores religiosos e vice-versa. Apesar da ligação com a igreja, as relações sociais não eram afetadas de forma significativa. Ter um senhor religioso não significava necessariamente um melhor tratamento para o seu vassalo. As cidades já eram uma realidade na Europa medieval. Elas eram centros de manufatura de produtos destinados aos feudos e também, em menor escala, para o comércio de longa distância. As principais instituições econômicas das cidades eram as chamadas guildas. As guildas eram associações artesanais profissionais de ofício muito antigas oriundas do Império Romano. Aqueles que quisessem produzir ou vender bens e serviços necessariamente deveriam entrar para uma guilda. Elas tinham um papel que ia além das questões econômicas, possuindo um caráter social e religioso. Controlavam a vida dos seus membros em todo o âmbito social.
eram rigorosas em relação à produção e à venda de mercadorias, mas tinham uma profundidade ainda maior em relação às questões espirituais. A questão da salvação tinha mais espaço do que a obtenção de lucros. Naturalmente, a salvação exigia uma vida ordenada do indivíduo, voltada para os costumes e ensinamentos da igreja. As guildas tinham grande importância na manutenção do status quo nas cidades medievais. Embora houvesse cidades, a sociedade medieval era predominantemente agrária. Toda a hierarquia e o sistema social tinha como base os laços do indivíduo com a terra. Justamente o aumento da produtividade agrícola foi o que levou à superação da economia feudal. O sistema extinguiu-se ao longo do tempo pelo seu próprio avanço em direção ao capitalismo. A substituição do sistema de 2 campos pelo de 3 campos foi o mais importante avanço tecnológico da Idade Média, tendo surgido no século VIII e se popularizado no século XI. O plantio anual na mesma área prejudicava o solo, pois esgotava a terra, tornando-a infértil. No sistema de 2 campos, metade da terra ficava ociosa para descansar, enquanto a outra parte era utilizada. Já no sistema de 3 campos, dividia-se a terra em 3 partes. No outono, plantava-se centeio ou trigo de inverno no primeiro campo. Na primavera, plantava-se aveia, ervilha ou feijão no segundo. E o terceiro campo ficava em repouso. Assim, havia uma rotação na qual todos os campos passariam pelas 3 fases. Essa simples mudança gerou um aumento na produtividade agrícola, ampliando a área cultivada em 50% na época. Outras mudanças vieram com esse sistema, como o plantio de aveia e forragem, permitindo a criação de uma quantidade maior de cavalos. O cavalo substituiu o boi como principal fonte de energia na agricultura por ser mais rápido, permitindo a extensão da área cultivada. Com maior acidente, era possível suprir centros urbanos maiores. O trabalho no campo tornou-se mais eficiente. Arar com bois exigia 3 homens, enquanto um arado puxado por cavalos exigia apenas 1. Além disso, o cavalo tornou o transporte de mercadorias e pessoas muito mais ágil, gerando avanços logísticos. No século VIII, houve uma redução significativa no custo do transporte com a substituição da carroça de 2 rodas pela de 4 rodas com o eixo dianteiro móvel. A evolução na agricultura e na logística levou a 2 mudanças extremamente importantes de longo prazo. A primeira delas foi o aumento populacional. Estima-se que a população da Europa dobrou entre os anos 1000 e 1300. E também a concentração urbana. Até o ano 1000, a Europa consistia em feudos, vilas e pequenos centros comerciais. Por volta de 1300, já haviam surgido grandes centros urbanos. O crescimento das cidades levou à especialização rural-urbana, a produção de bens manufaturados disparou e iniciou-se o rompimento dos trabalhadores urbanos com a terra. O aumento da produção levou à especialização e, consequentemente, à produtividade, desenvolvendo o comércio interregional e de longa distância. O comércio começou a despontar e ter cada vez mais expressão no feudalismo medieval, o que veremos nos próximos vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal para não perder novos vídeos. Até a próxima!